mas a gente traz essa questão importante de quem se desconecta do sentido, de quem não tem um propósito na vida, de quem ainda não está se sentindo parte desse todo, que se sente isolado. O que é isso? Por que isso acontece? Por dois motivos. Mas a essência do porquê nós abandonamos o sentido é a forma como nós lidamos a dor. E aí tem duas opções, ou duas formas de como nós lidamos com a dor. Uma delas é negando. Eu estou tudo bem, foi tudo maravilhoso, a minha infância, não tenho nada de ruim, aconteceram coisas, mas está tudo certo. Ou seja, eu nego aquela dor. E então eu mantenho dentro de mim uma criança que está amordaçada. Ela não pode falar, ela não pode se revelar, ela não pode falar sobre a dor. E o segundo ponto é quando nós nos opomos à dor. Então, quando eu conto alguma coisa triste que aconteceu na minha vida e eu não aceito isso, eu não aceito a morte de alguém, eu não aceito perdoar alguém, eu não aceito que eu fui abandonado, eu não aceito que eu fui violentado, e o que acontece? Ambas posturas, elas permanecem dentro de mim. Em que momento aquilo vai deflagrar como um suicídio ou aquilo vai deflagrar como uma depressão, depende do que está acontecendo na minha vida. Então, muitas vezes, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa reconhecida, mas dentro de mim eu escondo uma criança que foi invalidada. E eu não quero ser bem-sucedido porque isso é consequência da minha competência, mas porque eu quero ser amado, eu quero ser reconhecido. E então, quando eu chego nesse lugar do reconhecimento, eu me deprimo, porque o que as pessoas estão amando é aquilo que eu me tornei, mas não aquilo que eu sinto ser. Isso é a dor da existência. E muitas vezes essa dor da existência, ela está na minha biografia, mas muitas vezes também está na minha ancestralidade, na minha transpessoalidade, na forma como a minha família, os meus antepassados, como eles lidaram com a dor. Veja bem, para exemplificar isso claramente, por exemplo, quando você pega uma criança hoje na faixa de Gaza, elas têm problemas psicológicos gravíssimos. Que sentido eles encontram para a vida? Existe um fato que acontece na biografia delas, mas muito mais na biografia aconteceu na vida do pai, do avô, do bisavô. E quando você fala para uma criança ou por alguém que está lá no meio da guerra, você quer que a guerra termine? Eles vão falar, sim, eu quero, desde que o outro se renda, desde que o outro aceite que eu estou certo. O que acontece com isso? Você perpetua uma guerra, uma dor que vai passando de geração em geração. Nós somos, aqui no Brasil, nós somos um povo que veio de outras terras, que se despediram dizendo, nos vemos na próxima vida, como os italianos, por exemplo, quando saíram da Itália. Então nós já temos uma ruptura, algo que se perdeu na conexão com os antepassados. E se nós não olharmos para a dor, o que nós temos é a consequência da negação ou da oposição dessa dor. E o mais interessante não é o que aconteceu comigo, é como eu reagi a isso. A forma como eu reagi, a maneira como eu me fechei dentro dessa dor, e aí tem a questão central. E aí eu me identifico com essa dor. E quando essa identificação é muito forte, aí vem o suicídio.